Vou falar com o fundador e CEO da GoFluxo, Rodrigo Gonçalves. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Bom, vamos falar sobre aí o período da colheita de grãos. A Karine, na previsão do tempo até agora, trouxe os índices de chuva baixaram e estão favoráveis ao período de colheita no centro-oeste do Brasil, que foi um grande produtor porque o tempo ajudou, né? O Rio Grande do Sul sofre aí, deu 37 sacas por hectare. Nessa safra, como foi dito na reportagem, é melhor do que os 27 da safra anterior, mas é um número ridículo perto da média que nós estamos aí no Brasil, que é de 60 a 70 sacas por hectare, média, né? Essa aí é a média nossa, 60 a 70. Mas se não chove, não tem jeito. E o Rio Grande do Sul, lá com o milho e com a soja, está sofrendo. A Argentina também vai precisar de produto, vai entregar menos produto no mercado. O Brasil é a bola da vez, aí, é o player, né? Mas nós temos aí, se isso pode melhorar para o produtor o preço da saca, né, pode também impactar diretamente na produção de ração, né, para aves e suínos, porque a base é soja e milho. Temos um cenário diferente, né, e que vem junto com um aumento fora do comum e do padrão no preço dos fretes, que tem que levar esses grãos de um lado para o outro. De fato, a gente tem uma tempestade perfeita aí no Brasil. Tem. E isso ocorre em grande parte, a gente tem uma relação, os fretes respondem muito diretamente à relação de oferta e demanda, né? Então, independente das questões de aumento de demanda por soja brasileira no mercado internacional, a gente já teria um ano desafiador em termos de frete, porque a gente está falando ainda bem de uma safra recorde, de uma perspectiva grande também para o milho no segundo semestre. Mas é óbvio que esses atrasos que estão ocorrendo agora no início da safra, em função de chuva, portos com filas aí, perdendo produtividade e o próprio ritmo de comercialização mais lento, isso tudo pressiona os fretes nos próximos meses, porque a gente já tinha uma expectativa de ter movimentado muito mais carga para os portos nesse primeiro trimestre, março está praticamente fechando aí, e o número está bem abaixo da expectativa. Então, a gente tem uma concentração de volume, uma pressão de exportação que vai vir inevitavelmente, isso vai fazer uma pressão adicional nos preços dos fretes, que a gente vai perceber isso muito provavelmente a partir de abril. E o preço do diesel, que é a base do frete das máquinas no campo, também está lá em cima, né? E não tem sinal de baixar, não, muito pelo contrário. Aliás, a política de preços do diesel no Brasil sofreu uma inversão total, né? Ele era um produto subsidiado décadas atrás, justamente para incentivar transporte e movimentação de tratores e máquinas do campo, e hoje custa mais caro que a gasolina. Hã? A gente está vivendo tempos malucos aqui quando a gente fala de diesel. Eu confesso que para mim é muito esquisito a gente ver defesa de retomada de alíquota de imposto em cima de combustível na gasolina, mas no diesel a gente tem uma condição esdrúxula, um diesel mais caro que a gasolina. A gente sabe que isso tem um efeito em cadeia na economia como um todo. Quando a gente fala na questão dos fretes agrícolas, principalmente, por incrível que pareça, isso não tem uma relação tão pesada, poderia ser pior, porque se o diesel aumentando, ele pressiona muito o custo das transportadoras. Sim. Muitas vezes as transportadoras não conseguem repassar isso diretamente, principalmente na entre-safra. Agora, no período de safra, a maior pressão, efetivamente, ela está relacionada ao volume, à quantidade de carga concentrada num determinado período que tem demanda para escoamento. E aí, quanto mais para frente a gente avança no ano, a gente vai começar a ter colheita precoce da safra de milho, fertilizante, safra de açúcar, enfim. Se soma todas essas commodities, grandes volumes que o Brasil tem para movimentar, isso por si só já aumenta muito a pressão em cima dos fretes. E, obviamente, as transportadoras precisam recompor parte dessas perdas acumuladas de margem, porque a gente está falando de uma conjuntura de fatores que pressionam o custo. Você está falando do diesel, com muita razão, mas tem custo de capital, taxa de juros a 13,75%. Sim. Contribui para o custo do capital de giro da transportadora ser mais alto, ou seja, a gente já está falando de um transporte rodoviário, principalmente, que é de cargas de baixo valor agregado, cargas agrícolas têm baixo valor agregado relativamente. Então, o peso do
O já é Rodrigo. muito alto, não suporta muita coisa. Não, não tem. Inclusive, nós temos 3 ou 4 grandes montadoras aí que pararam a produção de carros porque não vende, por conta da taxa de juros, que está aí. A nova Selic vai ser anunciada hoje, já comentamos aqui com o Silmar, não vai baixar não, porque não tem como baixar, não tem como baixar. A única forma de conter a inflação é a Selic, mas aí você acaba, um efeito dominó, né? Porque você acaba derrubando diversos elos aí da cadeia produtiva, já que é dominó aqui, vai caindo em série, né? Esse é um agravante. E aí nós temos também o motorista não renovando frota, né? Porque o custo o juro está alto. Isso pode colocar em perigo também manutenção de caminhões, sobrecarga de caminhões nas rodovias, né? E aí não vamos nem falar do pedágio e tudo mais. É uma situação complicada, porque o Brasil escolheu o modal rodoviário para ser o seu elo de distribuição, o seu elo de logística, porque o modal aéreo é caríssimo e o ferroviário nós desmantelamos, e o fluvial e marítimo, esse agora começa a ser enxergado para receber um incentivo. Então está tudo errado, nada contra os caminhoneiros, mas por isso que a gente tem essas brigas políticas de caminhoneiros, não só com os governos mais recentes, mas anteriormente também, e vai ter com o governo que está aí também, porque não tem como fazer caridade com chapéu alheio, com dinheiro alheio, não é? Porque assim, são sempre vasos comunicantes. Você onera a alíquota de impostos dos combustíveis, quando você volta com os impostos, isso pressiona a inflação, que impede o juro de descer, encarece o capital, ou seja, tudo se comunica de alguma forma, mas no final das contas, a gente está vivendo nos próximos anos, esse ano é um ano onde a gente vai começar a sentir isso muito fortemente, mas se nada mudar, nos próximos anos vai ser pior. O ponto que você comentou é fundamental. Como que um motorista compra um caminhão novo, um conjunto de cavalo e carreta, hoje custa mais de R$1.200.000, R$1.300.000. Como é que você consegue crédito para comprar um ativo, um bem de 1 milhão e tantos mil reais? É praticamente impossível. Rodrigo, e aí a gente entra num outro paradoxo, né, que é o seguinte: você tem o caminhoneiro autônomo, tem o caminhoneiro que presta serviço com exclusividade para algumas empresas, por exemplo, contratados de Friboi, Seara, Marfrig, etc. e tal. Eles têm o caminhão próprio, mas é financiado pelas empresas. E tem o pequeno caminhoneiro. E são competições diferentes, né? Onde o pequeno ou o médio, ele acaba sendo engolido, porque ele não tem como competir em volume nem em distância. E aí teve até aquela questão que foi polêmica, que andaram querendo criar tabela de frete. Tudo maluco, tabela de frete. Isso não existe. Levar uma carga de São Paulo, aqui, capital, para Ribeirão Preto, 300 quilômetros de estrada asfaltada, nenhum buraco, pedagiada, tudo certinho, é diferente de você percorrer 300 quilômetros de uma estrada no centro-oeste do Brasil ou no Nordeste. Como é que você vai criar uma tabela de frete? E a gente tem experiência desde a década de 80 de tudo que você tabela, o mercado resiste e ele acaba encontrando forma de precificar a mercado. Opa, peraí, ó. Essa semana aqui mesmo, quiseram mandar a taxa de juros do consignado da Previdência dos Trabalhadores para 1,7. O que os bancos fizeram? Assim eu não brinco mais. Não, assim eu não brinco mais. Até os bancos do governo saíram da jogada. Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Não existe. E você acaba não atacando a causa raiz do problema. O grande flagelo que aflige os pequenos motoristas autônomos, pequenos frotistas, pequenos caminhoneiros, não é o valor do frete, é o custo associado à operação dele. Ainda que o valor do frete fosse tabelado, ele continuaria com um caminhão velho, um caminhão com pior eficiência energética, com um custo de capital muito mais caro, porque ele bate na porta dos bancos, você não consegue crédito para renovar a frota, para financiar o próprio capital de giro, ou seja, o problema é muito mais estrutural na base. Não adianta você precificar o frete. A gente defende aqui na Monflux sempre que o frete não precisa ser alto para a transportadora ganhar dinheiro. Ela tem que ganhar dinheiro, porque quanto mais alto o frete, mais capital ela precisa para poder pagar o motorista, etc. Então, a gente está falando de ganho de eficiência na cadeia. Ou seja, como é que a gente consegue levar capital de giro mais competitivo? Como é que a gente consegue fontes, meios alternativos e mais inteligentes para renovar a frota? A gente tem falado muito de locação de caminhão, de leasing de caminhão, para você evitar o CAPEX, o investimento direto na aquisição de uma frota mais nova, que vai levar uma eficiência energética, um consumo de diesel menor. Então, assim, tem várias coisas que podem e devem ser feitas, mas, de fato, o cenário que a gente vive para esse ano e para os próximos anos, sem políticas mais estruturadas, ele vai pressionar ainda mais
o setor produtivo, principalmente o agro, que depende tanto do rodoviário. E o que vocês fazem aí na GoFlux? Vocês fazem planejamento estratégico para empresas de transportes e caminhoneiros, para justamente retirar esses gargalos aí, sair desses gargalos aí que a gente tratou na nossa conversa? Essa é a única forma de você fazer. É como você ter que tirar o bezerro mais cedo do pasto, porque a terra está cara, manter o bezerro está caro, cada dia é um custo veterinário, etc. E tal. E existem gargalos que às vezes você consegue enxugar, né? Mais ou menos a gente quando está endividado em casa. A gente senta e começa a olhar, ou então consulta um consultor, como você fala, meu amigo, onde é que eu estou abrindo a torneira demais? A gente é mais mão na massa, a gente ajuda a ter um lado consultivo também, mas no final das contas, o que a gente faz, a GoFlux é uma plataforma digital, ela conecta em grandes embarcadores, principalmente do agro, a transportadoras. Fazendo isso, eu consigo ajudar a transportadora de diversas maneiras. Por exemplo, eu aproximo ela da carga, eu reduzo o custo de aquisição da carga para a transportadora, porque ela consegue ter na tela todas as cargas que estão sendo negociadas, ela consegue negociar e participar. A gente tem um mecanismo, um produto chamado GoFlux na conta, que faz antecipação de recebíveis e crédito, capital de giro para a transportadora. Como é que eu faço isso? Eu tenho uma visão operacional do funcionamento da transportadora, eu ajudo os bancos, os parceiros financeiros, a entender de fato qual é o risco associado àquela transportadora. Ou seja, eu sou um cara que atua para reduzir o custo, o risco de crédito dessas transportadoras e, consequentemente, levar capital de giro mais barato para essas empresas. A gente acabou, eu comentei de locação de caminhão, a gente acabou de começar um negócio com um parceiro, onde a gente leva para as transportadoras a opção de alugar o caminhão, um aluguel de 5 anos, caminhões novos e seminovos, que é uma oportunidade da transportadora melhorar a sua vida financeira de diversas formas. Ou aquela que é um pouco mais estruturada, aumentar a sua frota, aumentar a sua capacidade de carregamento, ou ela vender um caminhão mais antigo, fazer um caixa e trocar por um caminhão novo. Enfim, a gente ajuda as transportadoras de várias formas e, mais recentemente, a gente levou para o mercado, e está começando a escalar isso esse ano, soluções que ajudam a transportadora a neutralizar a pegada de carbono. Isso ajuda as transportadoras, obviamente, na pauta ESG, mas, principalmente, isso leva um diferencial competitivo para transportadoras competirem e ganharem mais carga. Ou seja, tem a possibilidade de uma transportadora pequena competir com uma transportadora grande, levando um diferencial para o contratante. Olha, o volume de carga que eu fizer para vocês aqui, que eu carregar, mesmo eu sendo uma transportadora pequena, tem o seu carbono neutralizado através de aquisição de crédito de carbono e certificação internacional. Então, tem uma série de coisas que a gente faz para ajudar as transportadoras a melhorar o nível de eficiência dessas empresas, e a gente entende que isso tem um valor que é espalhado ao longo da cadeia, isso gera fretes mais competitivos, gera mais eficiência, menos perdas, por aí vai. É isso aí. A empresa tem que... Nosso tempo acabou, mas a empresa tem que sair com a carga e rodar com a carga e pegar a carga de volta, levar para outro lugar. Tem que ser que nem companhia aérea, né? Que eu não chamo de companhia aérea, eu chamo de companhia de transportadora de pessoas pelo ar. Transportadores de pessoas pelo ar. Porque o avião tem que descer cheio aqui, entendeu? Esvaziar, encher de novo. Se troca a tripulação ou não, ele vai fazer 4, 5, 6, 7, 8 pousos por dia. E tem que encher a carga e otimizar a operação. Esse é o grande segredo. E mais esses outros serviços aí que vocês fazem, racionalizando o transporte. Como é que a gente faz para entrar em contato com vocês? GoFlux.com.br, nosso canal de atendimento estão lá, a gente está super à disposição e trabalhando duro para tentar melhorar o país, aí, melhorar as operações. Todos nós. Um abraço, Rodrigo. Até mais. Um grande abraço.